Boa tarde a todos, bem-vindos ao MegaCons. Esse é o MegaCons número 178 e hoje a gente tem aqui o prazer de receber o professor Pedro Fernandes para falar para a gente de um tema bem interessante e certamente um tema que envolve os MegaCons, que é a trilogia seriexológica. O professor Pedro, inclusive, escreveu um verbete, defendeu um verbete exatamente com essa temática. Então, já que dispensa apresentações, eu já vou passar a palavra para o Pedro para ele começar a explicar para a gente. Pedro. Ok, Eduardo, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Esse assunto, né, eu sou suspeito, mas ele eu acho fascinante, realmente tem muito a ver com recuperação de cons, né, e principalmente mega cons, assim, são cons muito valiosos, né, que muitas vezes a gente recupera, ajuda muito a nossa ProEx atual. Então tá, esse tema, ele está inserido no contexto da constituição da Consecutivos, né, quando a gente tinha ali um grupo inicial se preparando, e aí o professor Valdo deu o ok para a gente, de fato, oficializar, a gente começou a pensar qual seria o carro-chefe em termos de curso, e qual verpom, qual temática, qual conceito a gente trabalharia. E aí a gente resolveu pegar justamente a RetroSem, e quando a gente começou a trabalhar e, né, começou a propor o curso, e aí eu dei a apostila para ele, a apostila do curso RetroSenha, ele gostou bastante, mas ele falou, olha, vai devagar, porque vocês não viram esse assunto na intermissão, no curso intermissivo de vocês, então a turma, né, jejuna, vocês são jejunos, vai devagar e tal. E aí ele mesmo começou a falar mais, ele mesmo falou isso em tertúlia e tal. E aí, no pacote desse processo da RetroSenha também entrou a retrovida crítica, que ele trouxe essa ideia também mais ou menos na mesma época. E aí eu comecei a ver que dentro de uma cosmovisão um pouco maior, para o evoluciólogo, né, para esses amparadores mais veteranos, eles devem olhar pontos-chave, obviamente, da nossa holobiografia, para ter uma ideia, para poder ajudar mais, para ver quais foram os momentos mais importantes, críticos, que é da nossa evolução, né? E aí eu tive a ideia de fazer esse verbete pegando 3 pontos específicos, né? Então eu vou ler a definição. A trilogia serexológica é o conjunto interdependente, crescente e prioritário de 3 marcos existenciais fundamentais da consciência lúcida ao longo do périplo holobiográfico, sendo composta pela retrovida crítica, pela vida humana imediatamente anterior ao curso intermissivo e a vida maxi-proexológica atual. Então, veja, são 3 realmente momentos-chave da nossa evolução e concatenados, né? A gente sabe que a ProEx atual, ela tem, assim, um plot dela foi essa retrovida crítica, né? Que aconteceu aí para a maioria dos intermissivistas há 500 anos, né, há 5 séculos, mais ou menos, ali em torno de 1500, mas pode ter acontecido há muito mais tempo, de 3 milênios até 300 anos. E o que nos permitiu entrar no curso intermissivo e ter a vida que nós estamos tendo hoje, com a Maxi Proexis, exatamente foi a vida anterior ao curso intermissivo, né, normalmente no século XIX até o século XX, por ali em termos de maioria das pessoas, né? Então, vou ler aqui um pouquinho da pensenologia, fazer como a gente faz no verbete, tá? O holopensene pessoal da seriexologia lúcida. Então, acho que essa palavrinha no final faz toda a diferença, porque a gente sabe da nossa seriex, sabe de múltiplas vidas, mas às vezes não tem lucidez, né, com relação a isso, então é o nosso objetivo maior. O confronto entre o Mater Pensene da retrofamília nuclear e o da atual, indicando as bases do Mater Pensene pessoal, isso aí eu acho muito interessante, essa triangulação, vamos chamar assim, né? Família, família e a pessoa, quer dizer, retrofamília, família atual e a pessoa. Como é que a gente pode tirar partido disso, né? Principalmente para quem tem hipótese aí de retrovida. Na fatologia, o aumento da compreensão da seriex humana, a vida atual enquanto reflexo da fieira serexológica, a pesquisa do autoconscienciograma sob o prisma holobiográfico, isso faz toda a diferença, porque uma coisa é você preencher o conscienciograma tendo por base nossa vida atual, que é o que a gente vai se pautar mais.
Mas quando a gente tem outros parâmetros, outras hipóteses, né, outros referenciais, ajuda bastante. O inventário etológico, revelando as raízes paragenéticas, quer dizer, os nossos comportamentos, saber olhar para isso, saber dar valor, saber localizar no tempo, no espaço, em holopensenes, ajuda bastante. O fato constrangedor de muitos intermissivistas de hoje terem convivido com evoluciólogos e serenões em vidas passadas e terem perdido tempo com acomodações, despriorizações e desviacionismos emociogênicos. Então, acho que, se não me engano, o último Megacons foi sobre serenologia, né? Então, existe um gancho aí que pode ser feito. Não sei se foi o último ou um dos mais recentes. E o empenho pessoal e grupal na obtenção da cosmovisão holobiográfica, que esse é um dos, né, pessoalmente, é um dos objetivos que eu tenho, que acho que muita gente tem, de tentar ter uma visão de conjunto maior das nossas vidas para a gente poder render mais. Na parafatologia, né, a retrovida crítica, a vida pré-CI, a vida pós-CI, os 3 marcos serexológicos fundamentais, para melhor compreender as necessidades evolutivas ego, grupo e policármicas, o entrosamento lúcido, a holocarmalidade teática, que é uma variável fundamental nesse processo todo, né, que é o que vai reger o nível de liberdade que a gente tem, o que a gente pode fazer, o que deu para fazer no passado, a intermissiometria qualificando o aproveitamento da vida maxiproexológica, o mega desafio do intermissivista, o leit ou leitmotiv, o holobiográfico, o tal VEG, holoressomático, não sei se todo mundo conhece essa palavra, mas o tal VEG é o ponto mais profundo do leito do rio, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que nós temos um leito de um rio, né, caudaloso aí na nossa série X, mas existe aquele ponto mais profundo, que é onde vai ter o nosso martepensene, a nossa especialidade, o nosso megatrafó. Então, esse ponto mais profundo é o que muitas vezes a gente demora a perceber na ProEx atual para a gente poder alinhar. O olhar serexológico, a memória parahistórica, os paraólios das testemunhas extrafísicas, ex-convivas pessoais, e assim por diante. Lá no final eu cito essa ideia, né, que eu falei antes, o parafato de anel Verpon retrocenha não ter sido estudada no curso intermissivo da primeira geração de intermissivistas. Então isso faz a gente pensar em muitas coisas, que nós já estamos antecipando certos assuntos. As próprias consciex muitas vezes veem como nós estamos lidando com isso e tiram partido disso, porque tem estudos de caso, né, eles estão com uma lucidez maior do que a nossa, os neo-intermissivistas atuais. A dispersidade na condição de mega conquista, magno proexológica, e assim por diante, a mega gescom autorrevezamental coroando o complexo pessoal. E aí, lá na argumentologia, a gente fala um pouquinho, né, de cada uma das condições, a gente faz aí uma analogia, principalmente para embasar a ideia da retrovida crítica, que a gente pode debater mais para frente. E na frase enfática, a gente coloca o seguinte: a trilogia seriexológica representa os pilares holobiográficos mais úteis para o intermissivista, homem ou mulher, admitir os erros do passado e assumir de fato as rédeas da ProEx. Então, é um pouco paradoxal, apesar de ser lógico, quer dizer, a gente quer andar para frente na ProEx, mas se a gente tiver parâmetros, né, do passado, tiver esse retrovisor que a gente puder olhar, que a gente possa olhar, a gente tende a render mais. Então, é uma parada estratégica, né, um olhar estratégico para o passado, muito nesse sentido de ver como as possibilidades são muito grandes, a gente pode fazer muita coisa nessa vida, né, o que me rende mais, né, dentro da ideia da economia de bens, qual é a prioridade maior, onde eu, né, que eu vou estar fazendo mais assistência, fazendo mais recomposição e assim por diante. Então, ter esses parâmetros do passado ajuda muito. E aí a questionologia, você vem investigando a própria trajetória holobiográfica, quais os resultados maxi-proexológicos derivados, quer dizer, tem que ter esse olhar de, né, passado e presente. E aí nas pensatas, vamos destacar aqui algumas. A primeira, eu acho que vale a pena. Em geral, as conquistas da retrovida humana crítica muito se deve à família nuclear. Então, né, como é que fica essa questão? É a família nuclear atual? É a família nuclear da época? Né? Vamos debater. A segunda, a retrocognição é bom instrumento para incrementar a autolucidez. Quem não tem auto-retrocognições sadias... Eu entrei no silencioso, foi isso? Entrou, mas bem rapidamente. Acho que eu esbarrei aqui.
Então, estava falando da segunda, né? A retrocognição é bom instrumento para incrementar a autolucidez. Quem não tem auto-retrocognições sadias vive em penumbra evolutiva maior, né? A importância daí das retrocognições. A retrocem é o modo de interpretar a linha indicadora do seu destino evolutivo. Então, a gente entende a retrocem como sendo uma síntese holobiográfica dos principais holopensenes que a gente participou. Por quê? Porque nós tivemos vidas automiméticas em geral, né? Por mais que em diferentes contextos, gêneros e etc., culturas, há uma tendência da gente voltar e ir fazendo a mesma coisa. Então, dentro de um range, assim, dentro de um espectro, a gente acaba repetindo muitas experiências e aí, com isso, a gente consegue ter um denominador comum quando a gente analisa a vida atual. E por aí vai, né? Tem várias pensadas, eu vou deixar para vocês aí comentarem, né? Perguntarem, para a gente poder debater. Eu queria destacar mais uma, a 28, o que se repete mais intensamente em sua existência, qual a pista principal que você percorre com frequência maior. Aí se refletem os bastidores do passado ou das retrovidas. Então, a gente se pauta muito por essa ideia. Então, acho que é isso, gente. Vamos começar o debate. Pensando nessa 28, nessa pensata 28, eu fiquei pensando na questão dos holopensenes predominantes no nosso estudo de retrovidas, né? Aqueles que se destacam mais. E principalmente aquele mais antigo, aquele que parece ser mais central na nossa holobiografia. Seria lógico pensar que o acerto relativo à nossa vida crítica seria dentro deste holopensene mais antigo? Boa pergunta. Em princípio, sim, eu acho, né? Isso aí é bem difícil, assim, acho que pode variar de cada caso, mas eu acho que é lógico pensar que se a gente consegue identificar um holopensene mais a nossa cara, ou que a gente tem mais intimidade, ou que tem uma linha de abertura maior nessa vida, lá na retrovida crítica, esse holopensene ele estava necessariamente ali envolvido e foi aonde a gente deve ter conseguido ter algum nível de acerto, né? Então, só lembrando, né, a retrovida crítica ela é muito caracterizada por isso, quer dizer, ela pode ter sido positiva ou negativa, mas teve algum percentual de acerto. O professor Valdo falava em 10, 15%, quando 20% era muito, e que a pessoa às vezes não conseguia sustentar porque se desviou, ele falava, foi para o artesanato, né? Foi para o processo emocional, foi para o processo instintual, foi para essa condição assim. Mas alguma coisa foi feita de bom, às vezes o início de uma obra, né, uma liderança que começou e acabou não dando certo, alguma coisa nesse sentido. Então, eu vejo lógica nesse raciocínio sim, Bárbara. Quer dizer, se a gente consegue diagnosticar em qual holopensene a gente tem mais vivência, a gente projeta isso para trás e vê, né, como que deve ter sido, pelo menos, a experiência, né, naquela época. E aí tem que juntar outros fatores, né? A professora Milena está aí, a gente às vezes apela para o processo parhistórico, vai tentar ver na linha do tempo, né, onde provavelmente a gente tem mais o que os fatos estão dizendo, né, que indícios nós temos na vida atual que mostram retroculturas, por exemplo, e nós vamos fazendo esse casamento e vamos juntando essas peças aí. Porque eu acho que tem lógica. Eu fiquei pensando não tanto no acerto, mas na reverberação do acerto. Porque eu fiquei assim, aonde que eu acertaria que teria uma maior reverberação, um maior peso? Eu pensei, bom, se é o meu holopensene mais antigo, é onde tem uma reverberação maior no meu grupo karma também, né? E no meu entorno. Então, se eu acerto ali, a reverberação vai ser outra, né? Vai ter um peso maior. Eu fiquei pensando mais na questão da reverberação, porque acertos a gente pode ter acertado alguma coisa em algum momento, outras vezes, mas que não teve o impacto necessário ou que não foi tão impactante quanto esse acerto específico da vida crítica. E eu acho assim, eu concordo, e às vezes essa reverberação não foi só pelo acerto, assim, é porque eu vejo que as coisas são juntas. A gente tende a separar, né? Não, eu acertei aqui, né? Aqui eu errei.
mas às vezes aquela vida ela teve uma, vamos dizer assim, estava tudo junto ali. Então a gente acertou naquele Holopensene, mas a gente também errou naquele Holopensene. E quando a gente erra no Holopensene, que é o nosso mais antigo, aquilo tipo dói mais, assim, aquilo reverbera mais. Porque fala, pô, você errando nisso, você que tipo tem tanta experiência, você que é alguém nesse Holopensene que já, sabe, tem muito trafor nessa área. Então eu vejo que essas coisas caminham juntas. A repercussão também porque muitas vezes a pessoa estava indo bem, né? Fez aquele percentual ali, tudo certo, e de repente ela às vezes pisa na jaca com aquele trafor que ela tinha. Então, por exemplo, ela se corrompe, ela tinha uma liderança boa, estava bem intencionada, aí dali a pouco o negócio sobe ao poder, ou tem alguma tentação que ela cai, e é justamente na área que ela tem mais experiência. Então, isso fica vincado, ela fica estigmatizada por ela mesma naquela vida ali. E aí o que acontece? Aí eles, né, justamente pela pessoa ter experiência, por ser elder e por ter esse acerto, né, eles viram ali uma possibilidade de vamos dizer assim, uma promessa, né, um potencial muito grande. E aí eles começam a acompanhar a pessoa, obviamente que isso tudo é feito em grupo, mas como teve isso, eles falam, essa pessoa aqui tem, né, tem chance para daqui a alguns séculos participar do curso intermissivo, vamos investir, porque a gente tem que lembrar que está tudo no contexto da Reurbex, né, está todo mundo tendo esse horizonte aí do curso intermissivo no século XX, né, da potencialização toda da Reurbex no século XX. O reurbanizador, né, planejou essa vida, né, há 900 anos, lá em 1100 mais ou menos, para ter vida no século XX, então nós estamos dentro desse contexto, né? E aí os evoluciólogos e pessoas mais avançadas no nosso grupo estão tentando liberar quem pode. Então, quando um começa, né, a ter ideia boa, diferente e tal, mesmo que tenha dado umas cincadas, uns erros, às vezes receberam essa assistência aí para poder se liberar, ter vidas aí mais de entre aspas, pagamento de pedágio, para poder estar mais liberto aí para esses últimos séculos aí para poder fazer o curso intermissivo. Então, aí o que acontece? Aí vem a Proexis e eles vão botar o dedo na ferida, mas até onde eu entendo, na grande maioria das vezes, não, né, a pessoa não vai saber, né, o intermissivista ali não vai saber, não se abriu o jogo para ele. Vão se propor, a Proexis é assim, para você é importante isso, vamos lembrar disso, você já foi bom nisso, talvez, alguma informação até aí, mas não com talvez, com essa lucidez toda que a gente está começando a ter agora e na próxima intermissão possa ter. E aí a Proexis é feita com base nisso, olha, você teve ali vamos supor, uma vida com muita repercussão, com muita representatividade, mas ali ficaram questões, né? Ficaram erros, ficaram pendências, né? Você é bom nisso, é o Megatrafor, vamos supor, é nessa área, mas tem aqui as suas dificuldades. Então, a retrovida crítica eu sempre analiso no pacote. Então, as duas coisas, normalmente, a gente acabou errando no próprio... Então, vamos supor, a pessoa da intelectualidade, às vezes, sei lá, se vendeu, ou escreveu besteira, ou deixou contaminar pela política e usou a intelectualidade, né, errada, alguma coisa nesse sentido, sabe? Nesse sentido, é até interessante a gente tentar encontrar, talvez, nessa lógica da trilogia seriexológica, aquilo que vincula esses três aspectos, né? Esses três momentos, a linha em comum, talvez ali, os aspectos em comum desses três momentos, que aí chega talvez a isso, né? Perfeito, perfeito. E aí é uma dificuldade, porque às vezes a gente consegue coisas de duas, né? Então, quem pega o meu caso? Então, eu olhar o meu caso e o do Littré. Aí, quando eu vou jogar lá para trás, ajuda realmente, obviamente, você vai fazendo a interseção da interseção, mas às vezes falta um elemento mais assim definidor. Uma coisa que ajuda bastante, assim, para, né? Eu sei que tem várias pessoas interessadas e muitas vezes não tem tanta experiência, não se dedicaram a isso, não tem, às vezes, pararam para pensar muito nisso, né? E uma variável que a gente costuma olhar muito dentro dessa ideia de tentar, né, casar as coisas, vamos pegar essa vida atual.
Então, até eu comento no verbete aí a técnica de análise da retrovida crítica, se não me engano, na tecnologia. E a técnica que eu faço, assim, que, né, a proposta é exatamente essa, é você tentar plotar essa vida, aí a gente tem que saber fazer um distanciamento, né? Em linhas gerais, o que é essa minha vida, né, hoje, assim? E tentar colocar isso lá para trás, porque isso não se modificou muito, assim, né? Por mais que na Conscienciologia tenha se dedicado, assim, tenha modificado, tem coisas novas, mas o estilo de cada um, o que cada um mexe. Então, vamos supor, tem voluntário que eu conheço que trabalha sempre na linha ou editorial, ou às vezes no financeiro, por exemplo, tem um padrão, ou processo intelectual. Se você pega o Littré, por exemplo, olhando por um certo viés, ele era um divulgador científico, ele foi o divulgador do positivismo. Hoje eu faço muito esse processo de divulgação da conscienciologia, tem muitos verbetes, por exemplo, estou mais ou menos, né, sempre falando bastante. Então, teve o Conte, tem o professor Valdo, você tem alguns parâmetros que você pega assim, sabe, você tenta pegar essa condição. Quem não tem, e aí dá para aprofundar bastante nesse caso do Littré, mas quem não tem, o que eu sugiro, né? Primeiro, tentar ver se você consegue enxergar a sua vida de uma maneira bem assim, como é que eu vou dizer, esquematizada. Não, eu sou a pessoa que sou assim, assado, sempre vou estar fazendo isso, aquilo, vou estar mais no bastidor, vou estar mais na frente, vou estar mexendo com essa influência holopensene ou não, e vai tentar jogar isso para trás. E outras variáveis que aí vão ajudar nesse aspecto definir os temas, quer dizer, quais são esses holopensenes? Então, vamos supor, é a área financeira, é a área editorial que a pessoa gosta, o que é de elemento comum nisso? Uma outra figura fundamental é a mãe. Então, a mãe é muito definidora disso. A gente sabe que a mãe é definidora da cláusula pétrea da PROEX. E se essa PROEX foi plotada numa retrovida crítica, a mãe, então, tem um papel fundamental. Então, a gente tem que dissecar, né, a figura materna, guardando esse distanciamento. Então, saber o Mater Pensene da mãe, a retrosenha da mãe, trafores, trafares, o vínculo que a gente tem com ela em termos de pendências ego, grupo-kármicas, e sempre com esse olhar serexológico, quer dizer, da onde vem essa convivência? Então, aí vai ficando mais fácil. Então, se eu pego a minha mãe, eu vejo um holopensene francês, muito claro, por exemplo, pode ter coisa da Inglaterra também, mas é mais francês, eu vejo muita monarquia, entende? Eu vejo uma pessoa muito ligada com tipo Salonier, com receber gente, enfim, você vai vendo e você vai cruzando essas informações. Outra coisa é os seus comportamentos, né? As suas direções, o seu jeito de ser, de se portar, os seus hábitos. Então, a gente vai colocando isso numa matriz e aí você vai plotar isso numa eventual retrovida. E aí uma outra variável que ajuda é a gente, que para quem não sabe nada, é a gente utilizar apoios. Então, a gente parte do pressuposto seguinte, ninguém evolui sozinho, então eu estou nesse grupo da minha família, então já é uma variável que a gente comentou, principalmente a mãe, e se tiver algum outro elemento muito assim atuante na sua vida, além da mãe, ele tem que entrar também nessa análise, às vezes é o pai, às vezes é um irmão, às vezes é um tio, primo, etc., então, ele tem que entrar e também ver casos do nosso grupo que já são mais ou menos conhecidos. Então, até no ano que vem a gente vai trabalhar muito com esse tema na Consecutivos, que é a interserexologia, né? Então, a gente vai pegar algumas vidas do professor Valdo, algumas vidas conhecidas de amparadores, da paralencologia do nosso grupo, e vai fazer esse espelhamento. Então, eu pego essas informações minhas e olho lá na vida, vamos supor, de Papiniano, naquela época de Roma, porque minha família, vamos supor, de uma pessoa, né, é italiana, eu tenho afinidade, eu sou do direito, não sei o quê. Então, será que minha vida crítica foi lá? Será que eu estava lá? Né? O que eu poderia estar fazendo dentro, né, considerando esse meu perfil? O que a minha mãe estaria fazendo lá? Como é que seria a nossa condição? E aí isso tudo vai evocando certas situações, condições, né, memórias, e aí o objetivo maior é, de fato, a gente lembrar, né, que é o que vai chancelar todas essas pesquisas, né.
Então, assim, é um pouco difícil, mas a gente vê que quando a gente começa, a gente vai pensando em coisas que a gente nunca pensou e vai olhando para parentes, principalmente para a mãe, por exemplo, com outros olhos, né, com um olhar mais assim serexológico, mais de tentar discriminar melhor essas relações que a gente está tendo aí. Obrigada, Pedro. Thaís? Oi, boa tarde, Pedro. Eu tenho uma pergunta, né, que eu queria que, se você pudesse, fazer uma correlação dessa recuperação de cons, né, dessa seriedade, né, das vidas anteriores. O que é mais importante, né, até para a ProEx, para a aplicação, né, da ProEx, é sobre o lateropensene. Porque eu assisti agora a sua tertúlia da trilogia, e aí você conta do carrinho, né? Que você está andando com o carrinho, e você vê a cena da vida passada sua inteira. E aí, às vezes, por exemplo, se a pessoa não tem essa recuperação de cons tão clara como você teve naquele momento, pode simplesmente achar, falar assim, eu me distraí, eu dispersei e quase derrubei o carrinho, né? Então, eu percebo que dentro da minha autopesquisa, que eu sempre fui dispersa, né? Agora eu tô refinando essa dispersão, né? Para destrinchando, entendendo quais são essas informações que vêm, né? De forma ao mesmo tempo, né, do que você está fazendo, né, que aí tem a relação de associação de ideias também, né, e aí eu queria que se você pudesse falar um pouquinho mais para a gente, né, em relação a isso. Então, eu acho que recuperação de cons, e aí, né, cons intermissivos, megacons, retrocons, essas informações que às vezes não, que estão dentro de nós e não estão disponíveis, depende de uma série de fatores, como você comentou. Então, às vezes, a gente é distraído, disperso, a gente está pensando em outras coisas e as sincronicidades ali estão acontecendo, né? As sincronicidades retrocognitivas, por exemplo, e às vezes a gente não está atento. Então, quais são essas variáveis, né, que importam bastante? Primeiro, essa que você comentou do lateropensene, a gente tem que estar, né, atento ou predisposto, né, predisposta para receber essas inspirações externas, né, quando são provenientes de consciex, por exemplo, uma dica, uma informação, uma clareaudiência, mas principalmente eu vejo que a coisa vai bater no parapsiquismo, sabe? Então a gente tem que ter assim um domínio, né, uma motivação para trabalhar mais com as energias. Nesse caso específico que você lembrou, né, eu estava mais descoincidido, eu tinha acabado de dar uma aula no Cipro, então eu vou vendo que quando as coisas acontecem comigo, por que aquilo aconteceu? E, em geral, eu procuro essas variáveis. E aí, em geral, é porque ou eu estava mais lúcido, eu estava mais atento, ou eu estava mais descoincidido, entende? Então, eu vejo que essa recuperação de cons, ela vai depender muito dessas variáveis holossomáticas, no nosso caso, né? Como que a gente está em termos de descoincidência, de parapsiquismo, que contexto que a gente está, e também variáveis interconscienciais. Então, com quem que a gente está interagindo, os amparadores, né, eventualmente se eles estão ajudando ou não, qual o motivo disso. Então, a gente vai reunindo essas variáveis para a gente poder tirar mais partido, que aí da próxima vez a gente tende a ficar mais lúcido, né? A gente tende a ficar mais atento, não vou ficar tão disperso para poder aproveitar mais essa experiência, né? Então, sempre que, por exemplo, você desconfie já de antemão de que uma pessoa, vamos supor, tem mais a ver, ou ela é mais profundamente a ver com você do passado, porque todo mundo, né, tem a ver com o nosso passado, ninguém encontra ninguém pela primeira vez, mas ninguém é igual, né, em termos de relação. Então, eu costumo tentar olhar para isso e diferenciar mais ou menos quem é quem, e aí o que ajuda é a convivência, você vai convivendo e você vai vendo aonde que flui mais com essa pessoa, né? Em que holopensene, em que trabalho. Então, tem pessoas que trabalham comigo que no parapsiquismo potencializa muito, assim, diferente de trabalhar com outras, que às vezes vai ser um processo intelectual que vai fluir bastante. E aí você vai mapeando, né, esses holopensenes em termos de convivência, e vai ter uma hora que você vai
ter assim uma noção, pelo menos aproximada, né, de quem é quem em termos de holopensene, e depois você parte para isso que eu estava comentando do nível de profundidade. Quer dizer, essa profundidade maior do leito do rio. Quer dizer, quem é que vem com você convivendo há mais tempo? Quem é que forma um casal incompleto cosmoético, né, que formou equipe com você, que foi da sua família? Entende? Aí são outras variáveis, né? Entra o nível de entrosamento, né, de telepatia, de compreensão, de paciência, às vezes um com o outro, independente de ser duplo ou não. Então, eu acho que quando a gente adentra essa seara da recuperação de megacons, a gente vai ter que ir para a questão parapsíquica e fazer essas análises, sabe? Então, é mais ou menos como eu penso, assim. E aí, se a gente está num trabalho que justifique ter investimento extrafísico, aí eles vêm com lateropensene, vêm com informações para nos ajudar ali naquela tarefa, naquele trabalho. Não sei se eu te respondi, Thaís, ou se eu expandi muito. Está desligado o seu... Como não estou E aí, ouvindo. quando você identifica esse fluido, essa profundidade, e aí você acha que ali tem um indicativo forte da programação existencial, né? Sim, da ProEx. Em geral, sim. Quer dizer, por vários motivos. Primeiro, porque já tem uma raiz naquilo, né? Aquilo está fluindo em função disso, né? Eu estou partindo do pressuposto que é um trabalho assistencial, né? Que é uma coisa positiva. E segundo, que teve o planejamento. Então, uma tendência da pessoa se sentir bem com aquilo, de ter sincronicidades, né? De, apesar dela estar trabalhando muito, daquilo fluir bastante, sabe? Então, é um dos indicadores realmente positivos. Não significa que a pessoa vai estar acomodada, né? Minha vida está muito bem, tranquila. Não, às vezes ela está trabalhando bastante, mas ela sente que ela está no fluxo, que ela tem muitas sincronicidades, que ela tem muita motivação, tem muito amparo, tem extrapolacionismos e assim por diante. Muito obrigada. Marília? Eu que agradeço. Bom, Pedro, retomando esse canal que você colocou da vida crítica, né, com a nossa vida atual, você colocou a questão da mãe, e eu achei interessante, assim, porque a minha mãe, ela foi a pessoa que me proporcionou mais, assim, assim, aportes na minha infância, porque eu vivi com ela até 12 anos. Mas eu não tinha uma afinidade, assim, como é que eu vou dizer? Não era uma coisa de afeição, mas ela teve alguns indicativos comigo, por exemplo, principalmente na área das artes, porque ela era uma pessoa que era educadora e ela fazia algumas coisas que eram bem sui generis, vamos dizer assim. Ela era professora, mas ela negociava as coisas com as irmãs dela na época que ela teve muitos irmãos e ela não gostava de cuidar de criança. Então, ela trocava serviços para ela poder ficar estudando em vez de ter que cuidar de criança. Ela fazia outras tarefas, entendeu? E ela trabalhava, quando ela chegava em casa de tarde, eu lembro que ela colocava um quadro, ela pintava a óleo, e ela sentava na natureza e ficava pintando, assim, horas, assim, sozinha lá fora. Eu achava aquilo muito estranho, porque era muito diferente das outras mulheres que eu via, né, assim, por ela ser uma professora, tudo isso. E ela me colocou nesse canal da educação artística, da música, mas, ao mesmo tempo que eu tinha um talento, eu intimamente não queria entrar nisso. Não sei se eu entendi. Eu fiz a minha primeira faculdade de artes, mas eu fugia disso. Parece que eu queria sair daquele holopensene, mas as características, por exemplo, da minha primeira etapa foi com esse grupo. O grupo da arte talvez tenha a ver com o processo da monarquia, não sei, desse ambiente, porque Sim. A minha casa era muito parecida com o que o professor Valdo conta, todo mundo estudava piano, era oratória, era aquelas coisas todas que a gente tinha dentro de uma casa, e a gente não tinha recursos financeiros, assim, não era uma família com classe social alta, era mediano, mas tinha uma cultura de estudo, de tudo isso. O que eu quero colocar para você? Então, eu fico procurando estabelecer esse rapport, que, de uma certa forma, isso mexe com a memória, né? Eu procurar lembrar dessa minha relação com essa mãe, não só aqui, mas lá no passado. Mas você comentou algumas coisas aí que me chamaram a atenção, que não tinha tanta afinidade por causa do processo da arte, ou
ou mais a questão mesmo Não, de afinidade, de intimidade, de... ela era uma pessoa muito, como é que eu vou te falar, muito rigorosa, assim, sabe? Ela não era uma pessoa afetiva, ela era uma pessoa muito trabalhadora, ela fazia muito por nós, mas eu não tinha, assim, momento de sentar com ela. carinho. Não tinha. Então, eu lembro que eu tinha que estudar piano, eu estudava 2 horas de piano por dia, e ela marcava no relógio, sentava lá, estuda, e eu tinha que sentar porque ela ficava ouvindo, entendeu? Então, assim, os meus professores, por coincidência ou não, foram europeus. Veja, a minha professora de piano é um nome hoje em Ribeirão Preto, que a Lilian Strambi hoje, ela é um nome na Orquestra Sinfônica lá. E ela foi minha professora direta, estudei com ela. Alô? Então, eu acho que uma coisa que eu pensaria aí é por que que foi essa convivência só até os 12 anos, né? Até os 12 Isso. anos de idade. E quem que te criou depois? Quer dizer, será que o vínculo maior é com quem te criou depois, nessa figura materna, ou não teve? Quer dizer, aquilo foi só para ajustar né, um processo do passado, esses 12 anos, e depois você, né, caminhou? Ou como é que foi, né? Ou era para ter sido mais tempo e não foi porque ela não quis, ela, né, que você comentou, Ela ela... ficou doente, ela teve câncer na época, não conseguiu o tratamento Então... adequado. Então, assim, ainda não tinha tratamento, ela procurou um médico, teve um erro médico e acabou dessomando. tá. Então eu tinha entendido que ela tinha passado você para alguém cuidar. Não, é porque ela dessomou e Não, você... não, ela dessomou. Inclusive, eu acho Então que foi tá. uma coisa assim, foi uma interrupção bem brusca que teve, porque daí, Então, nesse período, a minha mãe morreu nesse um ano, a minha irmã mais velha casou um mês depois, a outra irmã minha casou em 6 meses e meu irmão saiu de casa. Então, em um ano, a minha família sumiu do meu espaço. E eu fiquei com meu pai. então, isso é bem, vamos dizer, tem muitos indicadores aí, né? A sua Uhum. mãe deve ter vindo aí recompor coisas, né? Aí tem que ver realmente o nível disso, se ela é muito devedora ou até mais credora, teve como se fosse uma mini ProEx, né? Ou não, tem que ver Uhum. mais dados, por causa do temperamento dela, acho que o temperamento que vai dizer mais, né? Mas eu acho que o fato de você ter ficado com o seu pai depois, né, com essa reorganização, você tem que usar essas duas informações, né? Porque, como todo mundo tem que usar, mas no seu caso parece que os dois têm esse papel, quer dizer, a sua mãe dando de bandeja aí essa vida bem, parece aristocrática no sentido das artes, dessa condição toda, pintura, né? E você ter tido que ficar com o pai, né? Quer dizer, então tem que destrinchar o holopensene do pai e o da mãe, ver aonde que isso, né, se cruza, que aí você vai se achar no passado sem dúvida, né? Botando as suas coisas, seu temperamento, suas características, vai ser fácil. Então, é engraçado isso, porque o padrão é a gente ter, né, convivências um pouco mais prolongadas, né? Mas, às vezes, as pendências egocármicas de um ou de outro, às vezes, não permitem, né? Sejam pendências porque realmente a pessoa está pendente, deve, ou às vezes porque ela só foi ali fazer esse trabalho rápido E e aí eu saiu, né? saí, aí quando foi com 20 anos, eu saí de casa porque eu engravidei e saí de casa, então eu fiquei com meu pai dos dois até os 20. Foi o período Uhum. onde, vamos dizer assim, eu acho que karmicamente é o mais difícil para mim, mas aos 20 Então. anos eu saí. Aí eu saí e nunca mais voltei, vamos dizer assim, depois de 20 anos eu passei a ter minha vida fora. Uhum. Então, Então, assim, aí tem que analisar o pai, né? Tem que analisar o pai para ver essa questão que deve vir lá de trás, né? Lá mas aí dessa época dessa vida. quando eu estudo essa retrovida, eu vou considerar mais a mãe, a relação com a mãe, não tanto com o pai. No seu caso, você vai ter que ter os dois, eu acho. Porque o Tá. pai, ele, como você falou que foi mais difícil, ele vai te dar muita indicação, porque a retrovida crítica, ela foi, né, em geral, ela não foi fácil, né? Acho que está aí no material que o Sovaldo fala. Você quer analisar a sua retrovida crítica, analise os seus trafares. Então, pelos trafares, a gente vai ver as dificuldades que a gente tem com as pessoas, né, de relacionamento. Então, se a convivência com o pai não foi fácil nesse período, e aí tem vários atenuantes, agravantes, etc., mas aí tem que tentar ver esses elementos em comum, né? O que eu tenho nos meus trafares que, quando
entra em contato com esse outro, né, no caso dessa outra pessoa, aquilo sai faísca. Então, isso já vem de trás acontecendo há muito tempo, né? Tá. E aí, finalmente, eu queria te perguntar, assim, você falou da questão de avaliar, eu anotei aqui, atualmente, a gente teria que considerar essa questão egocármica, grupo kármica, em qual contexto a gente está mais? Não, não. Na Esse prática, processo brasileiro, porque às vezes você está vai estar junto, naquela né? época, você teve, sei lá, né? O processo foi mais forte, de uma certa forma. Nessa vida, todo mundo está passando por um ajuste egocármico também, né? Para poder Também. fazer uma qualificação da manifestação pessoal. Mas como é Exato. que fica esse estudo para a gente poder analisar de ego, grupo e poli? Pelo menos eu faço muito junto isso, né? Porque o problema do trafar é o processo egocármico, né? Que ele vai reverberar lá no outro que não vai gostar do meu trafar e vai dar problema na convivência. Então, lá no passadão, esses trafares, eles entraram em confronto direto, às vezes, né? Teve problema. Então, a gente está vendo hoje o reflexo, né? O refluxo dessa dificuldade, que lá atrás foi muito mais séria e hoje está mais atenuada. Então, eu analisaria sempre assim, quer dizer, qual é a responsabilidade que eu tenho nisso, em termos egocármicos, de ainda ter precisado vir nessa família, né, com esse pai, ter tido essa experiência, porque não é simples, né, para uma moça de 12 anos perder a mãe. Né? Por que isso, né? Por que precisar passar por isso? Tem alguma, né, qual é a minha responsabilidade nisso? Tem ou não tem? Eu faria questionamentos assim. E faria esse cruzamento dos temperamentos e das características aí né, do pai e da mãe para ver o passado, né? E ali você vai ter indícios de, como eu falei antes, né, de culturas, países, épocas. Acho que isso tudo dá para, pelo menos, ter um esboço assim. Entendi. Tá ótimo, então. Muito obrigada. Marina? Olá, boa tarde. Estão-me a ouvir, certo? Conseguem? Sim. Boa. Boa tarde, Pedro. Falou bastante da mãe, dos ascendentes. Eu coloco a questão, por exemplo, eu tenho 2 filhos. E como é que nós, para mim é uma relação também importante e cada um parece que tem papéis diferentes, a nossa relação. Quer na nossa vida, na nossa autopesquisa, por exemplo, quer na pesquisa de uma pessoa que estamos a estudar do século XVII, os seus descendentes também são importantes, penso eu. E Sim. como é que esta variável entra na investigação? Qual o peso que tem? Com que olhos devemos olhar para os nossos descendentes, não só os progenitores, mas também os nossos filhos ou filhas? O raciocínio é o mesmo, mas houve uma mudança de posição. Então, a mãe, ela está por cima, né? Ela vem, ela dá a vida, então, nessa vida, ela está oferecendo essa oportunidade. E aí tem que se pensar com os filhos, se ela é mais devedora ou se ela é mais credora. Quer dizer, se ela está ressarcindo coisas do passado, então ela está dando a vida porque ela tirou, entre aspas, ou tirou oportunidade, ou ela está devedora nessa condição, ou ela já vem mais assim superavitária com essa prole, vamos chamar assim, com essas consciências. E aí, como é que a gente vê isso? Na relação, quer dizer, primeiro, como foi a gravidez de um e de outro, se tiver mais de um é bom para comparar, quer dizer, foi parecida, não foi, teve acidente, não teve, foi parto prematuro, foi cesáreo, o que aconteceu, e a relação mesmo de convivência, né? Principalmente aí depois que eles são crianças, com quem tem mais dificuldade, com quem tem mais facilidade, dá para se ter ideia. E aí você junta com a própria experiência sua, com a sua mãe e o seu pai. Então, você começa a ter uma visão de conjunto um pouco maior desse elenco, né? Desse pessoal todo. Então, o raciocínio é o mesmo, só que agora você está na condição de provedora, né? Então, a sua responsabilidade é maior nesse sentido, pela responsabilidade de estar criando essas consciências. E aí tem que fazer esse raciocínio egocármico. Por que disso, né? Por que essas consciências e não outras? Por que a necessidade de ter tido filhos? Enfim, o que eu
preciso aprender com isso, preciso, né, melhorar nessa condição, o que de certo modo eu posso estar repetindo lá de vidas anteriores, se dentro desses filhos existem ex-parceiros e parceiras, né, do passado, e como foi essa característica da qualidade dessa relação. Então, o bacana é que a retrovida crítica, ela tenta colocar assim, um referencial, assim, um objetivo, né? Então, se você pegar qualquer uma dessas relações, se tiver uma relação, às vezes, mais assim, que chame mais atenção por um lado ou por outro, é porque perguntar para a mãe é difícil, né? A mãe sempre vai falar que é tudo igual, os filhos são iguais, são lindos, maravilhosos, etc. Mas se tiver um olhar crítico de tentar ver as diferenças, as personalidades, a própria dificuldade pessoal em lidar com um e com o outro, às vezes isso ajuda a fazer uma projeção do passado, né? Assim, tentar pensar no passado. Pode ajudar até, desculpa ter interrompido, Pedro, pode ajudar até na identificação dos nossos trafares, porque na relação direta com os filhos eles também emergem muito ostensivamente, não é? Sim. Ok. Uhum. Sem dúvida. Então você tem que juntar todas essas variáveis, né? Mas o principal é tentar... Eles estão com que idade, seus filhos, Marina, se você puder falar? Sim, um tem 30, outro tem 25. Então, já está bem encaminhado, né? Então, sim, são os dois enfermeiros. Também pode começar a trazer a própria profissão que eles escolheram. Isso. Ok. E você lida bem com os dois, assim, você pode falar? É tranquilo ou teve Sim. Um é mais cuidador, é aquele que parece que assume, né, essa questão, o outro é mais cuidado e a minha relação é mais... agora está mais com a idade também fomos trabalhando mais, mas no início era mais desafiante. O mais velho não, sempre foi mais cuidador, sempre foi aquele que toma conta e é interessante ver isso, né? Então, aí tem que tentar... E são dois homens. E são dois homens. Então, são as variáveis. Então, eu sei que é difícil, mas você tem que pensar, né? O olhar serexológico vai te falar assim, eu devo ter tido vida com esses dois, né? Como parceiro e numa mesma vida, né? Ou em vidas separadas. Eles se dão bem, a nossa relação é boa. O que a gente veio resolver? Eles nunca discutiram, Pedro, eles são super amigos. Que bom. Isso é uma coisa incrível, engraçado. Então tá superavitário, e parece, né, assim, olhando, né, é mais tranquilo, porque às vezes vem esse contexto porque havia um casal no passado e um amante, e aí o trem vem para resolver, entendeu? A coisa vem complicada, e aí os dois não se dão bem, porque há uma disputa, há uma competição, há um ciúme danado de um lado e de outro. Então, esses plots assim, ajudam a gente a tentar pensar, porque uma coisa que eu não falei, mas a gente tem sempre que lembrar que mexer com retrocognição é mexer com rolo, né? Com enrosco, com coisas difíceis, com dramas, traumas, lágrimas, sangue, enfim. Então, não tem jeito. Então, se a gente quer olhar um pouquinho para o passado, a gente tem que estar um pouco mais tranquilo com isso, né? Assim, mais desdramatizado, e olhar a pessoa como consciência mesmo e não como, né, como filho, família e tal. Pedro, a gente acaba revivendo e reavivando as paracicatrizes também, né? Quando começa a mexer muito com os grupos. Exatamente. Então, por isso que tem que ir com calma, né? Tem que fazer essa desdramatização, que aí aos pouquinhos as coisas vão ficando mais claras, né? Que não é tão simples, né? O Eduardo, ou as esquírulas, né? Nem as cicatrizes, as esquírulas que a gente não cicatrizou direito, que é pior ainda. Rita? Pedro, nessa relação dessas vidas críticas, eu sempre quis entender e não consegui chegar a uma conclusão ainda no meu relacionamento com meus pais. Com meu pai eu tinha mais afinidade, mas a minha mãe, ela era assim como se fosse uma pessoa estranha durante toda a convivência, desde a infância até a adultidade, até quando eu saí de casa, e essa relação fria. E depois também se estabeleceu, parecia que ela não tinha
nós não tínhamos uma relação de afeto, era muito estranha. E já com meu pai eu tinha bastante afinidade, bastante entendimento. E aí, já puxando também para o lado dos filhos, eu tenho 2 filhos. Totalmente, são personalidades, assim, a identidade totalmente diferente, as características, os traços totalmente diferentes. Um sempre foi muito maduro, desde muito pequeno, e o outro sempre muito imaturo, muitos desafios. Aí eu estou querendo entender esse contexto familiar. Então, tem que, talvez, por partes e depois juntar, né? A mãe, ela é de base, tem alguma base alemã, assim, alemã? Tem alguma etnia definida? Sim, os pais, os 2, o pai e a mãe. São de Alemão. origem alemã, sim. Então, aí tem que dar um desconto, porque eu não sei se eu vou falar besteira, mas os alemães talvez sejam um pouco mais distantes ou não, aí você vai saber melhor do que eu. Então, a gente tem sempre que ver a questão cultural e a questão consciencial, né? A mesologia e a consciência. Então, você vai dizer, não, mas tem pessoas, por exemplo, meu pai, né, da mesma região, vamos supor, alemão também, era muito mais carinhoso, eu tinha muito mais afinidade com ele. Então, tem que descartar essas condições. E outra, e aí entrando mais na parte realmente consciencial, as pessoas com as quais a gente tem essa certa indiferença ou até dificuldade, né, de relacionamento, dificilmente são, assim, pessoas com as quais a gente conviveu pouco. Pessoas falam assim, convivi pouco, então é por isso que não tem, assim, uma intimidade tão grande. Em geral, é que teve uma convivência que não foi tão, né, tão assim, positiva, foi mais difícil mesmo, teve algum quiprocó ali. E aí, pelo fato de ter vindo como mãe, aí isso pode acender uma luz para ver que isso pode reforçar essa tese que eu tô comentando. E aí tem que tentar entender por quê, né? Qual é a parte maior nossa, né, egocármica, qual que é a parte maior dela, por que que ela veio nessa posição e você na condição de filha, e assim vai. Pegando o plot que eu falei anteriormente, né? Será que havia alguma condição de competição em torno daquela figura paterna lá atrás, por exemplo, ou não? Então tem que tentar entender qual é a emoção que rola ali, sabe, entre os envolvidos ali, e de modo muito, às vezes, não claro, né? De modo muito, assim, subliminar, porque, obviamente, os papéis estão definidos, é mãe, pai e filho, mas você, às vezes, nota, e quando a gente está participando é difícil a gente notar e reconhecer, mas olhando de fora, às vezes, fica mais fácil, você nota isso, você nota, às vezes, competição, você nota possessão, no sentido da pessoa querer ser dona da outra, enfim, as emoções mais básicas. Então, um filho ou filha, às vezes, representa um elemento assim de, sabe, que lembra, faz o genitor ali, o outro genitor lembrar, né, de que perdeu aquela pessoa, de que tinha que competir com o outro em função dela, enfim, tinha algum problema nesse aspecto. Então, tem que ter muita, assim, sobrepairamento, muito distanciamento. Estou tentando dar alguns exemplos para ficar mais prático, mas não quero também reduzir só essa questão aí sexual, quer dizer, tem muitas coisas envolvidas, às vezes é um problema de interesse empresarial da época, lá, financeiro, tem não só afetivo sexual, né? Mas tentar entender, aí tem que juntar com as profissões, com os temperamentos, né? Com as outras variáveis para a gente tentar ver o que está por trás disso. E aí, como a gente comentou antes, os filhos podem ajudar, né? Aí seria um outro elemento para ajudar a ver, será que está tudo num bolo só ou não? Será que são coisas realmente bem separadas? Quer dizer, você vem resolver uma questão com a mãe, nessa família, e aí com os filhos você está resolvendo outra questão que às vezes não tem tanta relação entre si, né? E aí tem que ver, por exemplo, uma coisa que pode ajudar. Esses filhos têm um rapport muito grande com os avós ou não? Chama atenção, é uma coisa assim, nossa. Se tiver, talvez fale mais a favor, né, de estar tudo num contexto só. Se não, por exemplo, na minha casa a gente não tinha nenhum
rapport maior, né, com os avós, assim. Então, era mais distante, aquela avó que também não era carinhosa, né? Convivemos, assim, bastante, mas nada que eu vejo, tem pessoas que a avó, né, era muito carinhosa, ajudava muito, era uma felicidade viajar para a casa da avó. No meu caso, não foi assim. Então, você teria que avaliar a relação dos filhos com os avós e pensar, será que, né, tivemos ali uma convivência recente, até certo ponto, todo mundo junto ou não? São épocas diferentes, entende? Pedro, como é que o estudo da árvore genealógica pode ajudar nesse processo que eu acabei de trazer? Sim, total, né? A gente usa muito na consecutivos, até no livro eu coloquei o paragenograma, porque te dá, assim, é impressionante. Todo mundo que faz essa análise com esse olhar, até no curso de imersão a gente também trabalha com isso, imersão lá no laboratório de retrocognições, a preceptoria que a gente dá lá, todo mundo que faz e coloca no papel, e aí, obviamente, dentro de um campo, né, fica mais fácil, mas todo mundo vê coisas que não via antes. Quando você coloca no papel, e a gente tem uma série de variáveis que a gente trabalha, a gente começa a ver essas relações que a gente não via antes, sabe? De uma pessoa, às vezes da ordem do nascimento, de como essas pessoas convivem entre si, algum fato chamativo na vida, às vezes um acidente, uma dessoma, uma doença, enfim. Quando você plota isso tudo, né, que é o trabalho do grupo Karmograma, também a gente começa a ter uma visão de conjunto maior e começa a ter muitas ideias, e às vezes, obviamente, as consciências vêm ajudar, o látero pensene surge nessa hora, é uma chega mental somática que vem, e uma conotação que você não tinha feito ainda, né? Às vezes do fulano com a beltrana, engraçado, os dois estão parecidos nisso, e isso junta com aquilo outro, então tem tudo a ver, ajuda demais, sim, a árvore genealógica nesse aspecto. Ok, obrigada. Terezinha? Boa tarde a todos. Senhor Pedro. Então, ali naquela ortopensata número 9, sobre retrotrauma ali, quando a Consim tem alguma versão para visitar determinado país, pode ser que mantenha ainda brasas vivas debaixo das cinzas do passadão traumático relativo àquela parageografia e cultura. Eu vou dar minha casuística, assim, porque eu fiquei, assim, me chamou a atenção pelo fato da minha casuística. Eu sempre tive muita paixão, tipo, passado, assim, por conhecer a Espanha. Tanto é que eu fui fazer faculdade de espanhol, letras de espanhol, na época. Eu tinha uma fissura pelo idioma, então quis me especializar, né? Fiz a faculdade e tudo. Daí, em 1999, eu fui para o primeiro FIC, né, que foi em Barcelona, né? Eu estava lá como voluntária, trabalhei no FIC, enfim. Só que lá eu tive sérios problemas lá, né, ali em Barcelona, no país, né? Eu tive, à noite, assim, eu tinha ataques violentos, assim, tipo assim, de gárgulas. Teve uma noite, tive uma projeção terrível, fui atacada por elas. Não sei, durante o dia também eu saía pelas ramblas ali, como se eu conhecesse, eu andava ali normal, né? O pessoal até ficava meio preocupado comigo, porque eu saía sozinha, que não era para sair, né? Que era a indicação que a gente tinha que sair em grupo, né? Mas às vezes o pessoal não queria sair, eu saía sozinha. Alguém me parava na rua, assim, e me perguntava, os turistas dali, onde que era determinado endereço, como se eu morasse ali, sabe? Me reconheciam. Eu lembro todos os detalhes, assim, né? Na época eu fui, eu tinha o cabelo, assim, um pouco vermelhado, né? Porque eu gostava de usar aquele tipo de cabelo. Acho que estava bem propício também, né? Enfim, e daí eu fico pensando, assim, porque fazendo contraponto, eu nunca tive vontade de conhecer a África do Sul, nunca. Nunca me chamou a atenção a África do Sul. Porém, em 2011, eu tive a oportunidade de ir com um grupo para lá, no trabalho que a gente estava fazendo, né? E fui recebida de tapete vermelho. E eu gostei tanto que eu voltei de lá com vontade novamente de ir para lá. Então, vendo essa ortopensata, eu fiquei meio confusa, né? Porque, para mim, a Espanha, Barcelona, eu não sei se eu volto novamente, entende? Porque quando a gente ia nesses lugares turísticos ali, que tinha aquela Casa del Pueblo, eu não conseguia ficar ali. O pessoal queria, né? Estavam os grupos todos, né? Acho que você lembra, né, Pedro? Você estava lá? Estava, né?
Não, FIC Então, não. Eu lembro, eu não conheço foi. Barcelona, mas no FIC não. Ah, então tá. E daí aquela coisa de sair em grupo, né? O pessoal queria almoçar ali dentro, os locais. Eu não conseguia ficar porque eu me sentia mal, eu passava mal. Eu não sou de Então, desmaiar, eu nunca desmaiei na vida, mas a sensação que eu tinha é que eu ia desmaiar se eu ficasse naqueles é locais. bem rico, né, seu caso. Mas Então, assim, tá bem didático, né? Não tem muito por onde fugir, assim. Como eu estava comentando antes, acho que com a Bárbara, né? A análise ela é conjunta. Você vê, você sempre quis e gosta da Espanha, né? Sempre gostou e chegou lá, teve essa experiência. Então, o que reflete isso, né? São muitas vidas ali, muitas vidas dedicadas àquele país, gosta sinceramente do país, mas deve ter tido alguns deslizes ali, algumas questões, algumas pendências que ficaram ali, essas brasas embaixo da cinza. É bem típico, sabe? E aí você pode tentar pensar em que área, né? Em que houve, que tipo. Aí depende muito de se você teve alguma experiência, por exemplo, você falou de gárgula, né? O que pode ter, né, a ver isso, vamos supor, com as igrejas, com algum holopensene específico. Então você poderia tentar puxar, se você tiver elementos, para ver qual é o nível do enrosco, né? Eu tive uma experiência parecida com você acompanhando, né, na última vez, se não me engano, que a gente teve na França, eu comecei a ter algumas projeções em que eu via uns assediadores tramando ali algumas coisas no sentido de fazer uma emboscada para uma pessoa que eu não sabia quem era. Mas eu sabia que tinha a ver com o nosso grupo, né? E os amparadores me mostrando essa cena de longe, assim, como se eles não pudessem me ver, para eu tentar ajudar a blindar a condição toda. E aí, dito e feito, né? Daqui a pouco começa a chegar as pessoas, chega um, chega outro, chega um, chega outro, e aí, quando chega a pessoa especificamente, eu começo a ver lá os assediadores com a pessoa. Eu falei, não, deve ser essa pessoa. Eu fiquei mais próximo dela, perguntei e tal, e foi como você falou, essa pessoa ali comeu o pão que o diabo amassou, assim, em termos de pressão, vontade de chorar, problema, do nada, e ela bem lúcida para a condição. Então, eu vejo que quando a gente volta nesses países em que a gente tem, né, algumas pendências, as consciex, elas localizam, né? Elas sabem, elas de alguma maneira ficam sabendo, há aquele reencontro, e elas fazem pressão justamente para a pessoa ter um acidente, ir embora, né, ter alguma dificuldade e assim por diante. Então, quando a gente está inserido, né, como foi seu caso, num processo mais assistencial, no caso do FIC, eles tentam ajudar no que podem, mas às vezes não dá, a gente percebe, né, aquela pressão contrária à nossa manifestação. E tem pessoas que, mesmo estando inseridas num contexto, têm pequenos acidentes, né? Eu conheço pessoas que torceram o pé 2 ou 3 vezes quando foram para a França, outras foram hospitalizadas na Inglaterra, enfim, mais de uma vez. Então, isso tudo acontece nas melhores famílias. O que me interessaria é ver o que houve, o que será que houve, qual foi o problema, em que holopensene, até que ponto que eu estou mexendo com isso agora ou não, né, na TENEPS, tentar estudar um pouco mais isso, mas não é fácil, são aí fruto dos nossos traumas. Em geral, nós temos culpa no cartório, né, não tem jeito, a gente tem ali alguma pendência, e faz parte. Às vezes não vamos conseguir mexer com isso agora, mas na próxima vida, só de estar lúcido, né, vale a pena. E é o que você falou, às vezes não vale a pena voltar lá necessariamente, né? Vai depender do contexto e tal, motivação. Às vezes você pode ir para tentar tirar essa impressão ou confirmar, mas tem que estar bem assim competente do ponto de vista parapsíquico, né, para você se bancar, enfim, tem que ver se tem outras pessoas envolvidas, se vale a pena e tal. É o que me chama a atenção, assim, que eu sempre tive facilidade pelo idioma, né? Tanto até hoje, assim, eu entendo, assim, escrevo, né? E outro fator, assim, que foi interessante, que na época, assim, aquela coisa da viagem, primeira viagem para um país, né? As pessoas encomendam várias coisas, né? Eu não consegui trazer, eu não conseguia comprar as coisas para trazer, porque aquilo me traumatizou de uma forma.
Imagina, Pedro, tu trabalhando no hospital, tu tá de férias e vai para lá, e teus colegas todos pedindo, né, que tu traga uma lembrancinha. Sim. Eu não consegui bancar, sabe? É tão difícil que foi, né? Mas, enfim, foi isso. Eu queria compartilhar, né? Porque eu vi aquela hora Sim, bem rico. vi aquela Bem hora rica essa pensada e fiquei experiência. pensando assim, nossa, meu caso é o contrário, eu queria tanto ir para lá, né? E deu tudo o contrário, né? Ainda bem que eu estava lá com o grupo, né, da Conscienciologia, com o Valdo, né? Que o Valdo, para quem não sabe, né, foi um evento bem grande. E com pessoas que eu penso assim, eu não tive nenhum acidente sério, assim, fora, né? Tipo, como você citou aí. Mas, por outro lado, para mim, dormir de noite era muito ruim, sabe? Assim, eu não conseguia ter um sono tranquilo, né? Então, é isso aí. É, Terezinha, Oi. a gente pode ir junto depois, porque lá eu tenho moral, te ajuda a limpar tua barra lá dentro. Tá bom, obrigada. que eu ia falar é para você cotejar sua profissão, às vezes, com esse problema, né? O que que na sua profissão você está recompondo, eventualmente de alguma coisa lá, né? Para você pensar, ver se tem gente da sua área profissional na época, né, que você trabalhava, que tenha um vínculo maior com aquela região, enfim. Começar a tentar ciscar aí para ver a razão de ser disso, né? E o interessante, só para completar, assim, que na faculdade eu tive muita dificuldade com a diretora, que ela era de lá, né? Então, assim, Então. nativa, sabe? Então, eu tive dificuldades sérias com ela, mas no final eu consegui recompor, ainda bem, porque houve, assim, um acerto, mas foi complicada a minha história lá na faculdade também, sabe? Pelo fato de Interessante ter você ver escolhido. vários elementos aí. Mas, obrigada, Pedro. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, a gente tem várias pessoas aqui na lista. Eu queria chamar quem ainda não falou rapidinho, só para dar tempo, e depois a gente volta para o começo, pode ser? A Rita já falou? Acho que já, né? Já? Então, Gláucia, pode falar e depois a gente volta, Thaís, a Rita. Pode me deixar no primeiramente- final, por final, Bárbara. Tá bom, obrigada, Thaís. Primeiramente, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu raramente consigo participar por causa das agendas, né? Mas hoje eu consegui. E eu não sabia por que eu estaria aqui, né? Agora já sei. E essa questão da mãe, para mim, ficou muito claro aqui. Eu não sei qual foi das pessoas que falou, mas parecia que ela estava falando da minha mãe. A minha mãe era educadora, né? A minha mãe dessomou faz um ano, e eu tive o privilégio de participar da dessoma dela. Ela dessomou quando eu estava junto. E eu me senti muito grata por as minhas energias ajudarem ela a sair daqui da Terra, né? E eu tive a sensação que ela foi a que fechou o ciclo. Ela me trouxe, né? Foi cesariana, mas ela me trouxe e eu ajudei ela a voltar. E aí, todo mundo falando, aí eu comecei a ver, o nome da minha mãe é Lusitana, né? Portanto, a minha avó gostava muito de Camões, e eu me senti assim muito feliz por estar aqui agora, porque eu tenho certeza que hoje está acontecendo alguma assistência. A minha irmã está no curso do IPC, do Urban Zapps, né? Aí ela teve lá uma projeção com a minha mãe, e eu estou aqui hoje nesse grupo que eu não estava nem entendendo por que eu fiz questão de vir neste, né? Sobre estudar retrovidas, eu ainda não sei, mas me motivou muito a questão de estudar a parte da mãe, né? Então, eu acho que não tem fio solto, certamente. Eu sou neta de espanhol, né? Não conheço Madrid, eu conheço parte da Espanha, bem pouquinho. Quando eu cheguei na Espanha, eu me senti meio assim, voltei ligeiro para Portugal. Também não sei se tem japonês, eu tenho bisavô que tem teatro em Madrid, com o nome dele, o Dom Lara, e eu não consigo chegar lá, não sei o que é, né? Então, eu acho que eu não estou entendendo bem o que está acontecendo aqui hoje, mas me deu muita vontade agora de fazer, Pedro, aquela assessoria não sei se é da retrocognição, sabe? Porque eu nunca me interessei pelo passado, mas hoje aqui agora, com essa questão do vínculo com a mãe, me deu muita vontade de entender, porque eu sou a terceira filha. Quando eu nasci, a minha mãe disse que a vida melhorou, financeiramente eles melhoraram, porque eles tinham uma profissão, o pai era gerente de banco, ele foi nomeado gerente quando eu nasci, então ela brincava, quando a Gláucia nasceu, a vida mudou, melhorou, não por minha causa, né? Mas enfim. E ela sempre dizia que nós éramos amigas de muitas vidas. Eu não entendia que ela dizia isso, né? E na dessoma dela, nós combinamos
que eu disse para ela, mãe, tu procura um intermissivo. Ela, o que é isso? Não, chega lá e diz que tu quer fazer o curso intermissivo. Que aí a gente, tu diz o que ela, sabe, minha filha, eu estou muito mal, né? Mãe, tu só vai dessomar, fica tranquila, é só o corpo que vai ficar e tu segue a vida. E a gente combinou na próxima vida fazer um trabalho assistencial, porque ela sempre cuidou de crianças, ela foi diretora de orfanato, da parte de voluntário, né? E aí eu combinei com ela o seguinte, se outra vida a gente se encontrar, eu ajudo ela a fazer algum trabalho com crianças, né? Então, eu não sei se essa combinação vai acontecer, mas foi isso, pelo menos, que eu disse para ela nos últimos momentos. Então, eu quero agradecer aqui o fato de estar neste momento, que eu acho que aconteceu aí uma grande assistência para todas as mães, né? Não só a minha, mas queria ver, Pedro, o que você acha desse relato? Não, acho bacana, né? Acho bacana. Pelo que eu estou entendendo, vocês tinham uma boa relação, né? Essa questão da amizade. Então, mostra que é uma relação superavitária que vocês vieram para dar além, né? Quer dizer, o problema ali já está resolvido, né? Da relação. Então, a responsabilidade aumenta nesse sentido, né? De ajudar mais ainda fora, né? Do clã ali, do grupo, da família. Então, aí tem que ver dentro do mapa familiar quem é quem, né? Quer dizer, se tem gente mais necessitada de assistência ou não, né, com uma mãe desse nível, vamos chamar assim, né, bem positiva pelo que você está comentando, e com você tendo muita afinidade, quer dizer, e as suas irmãs, a sua irmã, não sei se tem mais de uma, entende? Quem é quem, assim, se tem alguém que precisou mais de assistência, não só em termos de irmãos, mas em termos da família como um todo. A questão do pai, né, são quantas irmãs? São só vocês duas, não? Somos duas, mas ela protegia os homens, porque as mulheres ela considerava fortes. Então, ela sempre... A questão dela era com os filhos homens. As mulheres são dois? não. São dois casais, né? Bem distribuído, Não, bacana. Não, acho que é isso, está tudo certo. Aí tem que estudar, se quiser ver a questão do passado, é estudar o holopensene, né, as variáveis, o materpensene, a retrosenha da mãe, tentar ver ali quais são as características essenciais, fazer esse cruzamento com as suas, que isso dá muita ideia em termos de passado, né? Já tem esse vínculo aí grande com Portugal, né? Enfim, aí é ir puxando o fio da meada para ter ideias, né? E aí os amparadores, em geral, ajudam, né? Quando tem interesse para o trabalho, eles ajudam para a gente ter uma visão de conjunto maior, né? Ô, Bárbara, já que eu não perguntei, poderia fazer uma pergunta? Pode, eu ia te chamar. É o seguinte, Pedro, eu queria voltar um pouco para aquela visão inicial que você deu de olhar a linha seriexológica de cima, né? Então, eu estava pensando o seguinte, se a gente pode interpretar essa vida anterior ao curso intermissivo como um fechamento de ciclo. E que ciclo seria esse, né? Eu estou pensando assim, analisando o que eu já estudei, será que existe uma potencialização em cima da pessoa naquele momento para justamente deixar para trás aquilo, sabe, resolver o que tinha que resolver para entrar numa nova fase, curso intermissivo, pós-curso intermissivo? Eu acho que sim, eu não sei se a gente consegue generalizar, mas eu acho que a tentativa foi muito essa. Então, tem algumas falas do professor Valdo um pouco nesse sentido de missionato, né? Essa vida, por exemplo, do Pasteur, do Littré, ele falou muito e outros que a gente conhece de missionato. Então, esse missionato é tipo uma ou proto-proexis, né? Então, se teve algum nível de investimento nesse sentido, eu penso, como você está falando, quer dizer, tinha que ir ali e tentar dar um gás numa determinada área para poder se liberar, né, para estar mais assim, menos refém de uma área específica, assim, né, menos devedor no sentido até de refém da cognição, quer dizer, a pessoa conhece tanto daquela área já do passado e ela precisa contribuir, às vezes porque não teve chance no passado, ou por causa da retrovida crítica que não rendeu muito. Então, eu acho que sim, eu acho que a tentativa foi tentar ter essas vidas mais da pessoa tentar resolver ali tudo que ela pudesse, pelo menos assim, minimamente, para ela poder se liberar para o curso intermissivo, né? Essa retrovida antes do curso intermissivo, ela é, obviamente, até tem uma pensata do Valdo que fala isso, né? É a última depois da retrovida crítica. Então, é como você falou, quer dizer, fecha esse ciclo e vê o que deu, né?
E aí a tendência da maioria, pelo que eu acho, que está no curso intermissivo, está aqui hoje, é que conseguiu, de um modo ou de outro, ser mais superavitário. Tem muitas pessoas que, às vezes, dessomaram cedo por causa da guerra, quer dizer, foram vítimas, e aí o fato de ser vítima ajudou, acabou ajudando nesse contexto, a pagar umas contas que tinha, por exemplo. Mas eu acho que sim, eu acho que... Não sei se você tem mais outras ideias, mas eu penso Eu estava que pensando, isso por exemplo, se isso pode permitiu, né? configurar um fechamento de ciclo, claro que cada caso é um caso, né? Mas um fechamento de ciclo em relação a algum grupo kármico específico, sabe? Porque, por exemplo, a vida crítica marca a vida atual, né? Pela pensada do professor Valdo, ela remete muito à vida crítica, né? Então, ela vai fazer, de alguma forma, o resgate daquele pessoal daquela época que você ficou ali ainda na recomposição. E não sei se a vida antes do curso intermissivo, ela está tratando de outros grupos, sabe? Para poder liberar seu espaço para poder pegar esse grupo da vida crítica. Na verdade, é uma coisa, vamos dizer assim, por capítulos, né? A gente não trata tudo de uma vez só. Exatamente. Eu penso assim, teve a retrovida crítica, né? E aí a gente tem vidas que é para a gente pagar o grosso, e esse grosso é quem está mais perto. Então, assim, é aquela dívida que não tem jeito. Está ali, você tem que ter essas vidas. E a vida pré-curso intermissivo é o final desse processo. Então, o exemplo que eu já vi o Valdo comentar, que eu tenho assim como plot, é mais ou menos esse. Quer dizer, até que aconteceu com ele, né? Quando ele ouviu a Reurbex, sobre a Reurbex, ouviu o Galo cantar, ele comentou que falaram para ele da Reurbex, né, os serenões e tal, que, né, tinha esse planejamento. E a primeira tendência dele foi falar, não, então eu vou atrás do meu povo, né, do meu grupo, das pessoas que eu conheço, para ajudar, para trazer eles aqui, para eles participarem disso. E os amparadores deram contra nele. Falou, não, primeiro você precisa resolver umas questões suas, aí egokármicas, né, que você tem em relação. Então ele teve algumas vidas para ele poder se liberar, para depois, lá da vida de Caldas, né, ficar 200 anos fora do corpo, e aí sim ele foi atrás do grupo dele. Então eu vejo que a nossa vida pré-curso intermissivo é o final desse tratamento dos processos nossos egokármicos, no sentido das nossas faltas maiores, né, aquilo que a gente vem lidando aí depois da retrovida crítica. Então, para a gente poder se liberar, e agora a gente reencontrar pessoas, às vezes, que a gente não via desde a retrovida crítica, quer dizer, pessoas que ficaram pelo caminho, pessoas que tinham a chance da gente reencontrar, né, que não são aquelas que nós vamos ver na próxima intermissão. Então, eu entendo mais ou menos assim, quer dizer, teve a retrovida crítica, ali teve um marco, em geral teve, né, pisou na jaca, e ali os amparadores começaram a nos fazer assim, tanger a gente para ter vidas, para a gente tentar se liberar mais para estar aqui no século 20 e 21. E aí o ápice disso, né? Aquela parte mais grossa, né, do seu karma. Agora Posso você entrar considera... nesse papo aí? Só uma pergunta, só para terminar, Claudete, só em cima desse ponto. Se o Pedro considera que nesse momento, então, antes do curso intermissivo, para fechar, para te dar o aporte, considera que já existiria algum tipo de macrosoma, mesmo que seja inicial, sabe? Pelo menos um soma maceteado para aquele tipo de tarefa que seja o missionato, por exemplo. Eu acho que sim, eu acho que dependendo ali do saldo, da FEP, da assistência, né, que a consciência tenha, eu cada vez mais vejo que isso acontece e acontecia antes, obviamente que sem lucidez, né? Então, se você pega a vida do Nostradamus, né, o Sovaldo é meio fora da curva, né, é difícil de comparar muito, mas Nostradamus já tinha macrosoma naquela época, né, e naquela época ele ainda estava trabalhando com muitas questões nesse sentido, né, de se liberar e voltar a lidar com pessoas que eram, vamos dizer assim, que foram algozes dele, né, em vidas anteriores. Então, assim, ainda estava se liberando dessa condição, não às vezes por responsabilidade dele, mas pelas pessoas do grupo, e ali já tinha macrosoma, então talvez os intermissivistas também
já possam ter tido macrosomas a menor, né, macrosomas assim, específicos dentro dessa condição do missionato. Eu penso nos que seus sim. estudos, Pedro, se você pode falar, você considera que o nitrate teria algum nível de soma maceteado ali naquele caso? Pode ser até um caso paracerebral, paramicrochip, alguma coisa assim? Assim, a minha hipótese é que não, assim, se tiver alguma coisa mais mental somática, mais nesse sentido, assim, eu não tenho muitos dados, sabe, assim, ele viveu 80 anos, né, a vida era difícil, perdeu 2, 3 irmãos, muita gente dessomava, era muito comum, então você pode ir pensando nesse sentido, mas eu sempre jogo com a carta de menos, assim, eu nunca parei para pensar seriamente nisso. Pode até ser que eu me surpreenda, né, nesse sentido. Mas não sei te dizer. A minha tendência é achar que não, mas eu preciso ainda fazer uma pesquisa mais séria por conta disso, né? Várias pessoas já me falaram isso, falaram que achavam que ele tinha um nível de dispersidade para conseguir levar o que ele levou e tal. Eu não sei, eu sou mais assim, tendo a ser mais crítico, assim. Mas é fato que ele teve uma vida, assim, uma vida longeva, só foi ficar doente no final da existência e tal. Pode ser, sei lá, um macrosoma menor, mas eu sei não, acho que não. Ok. Obrigado, Claudete, pode falar? Tudo bom, Pedro? Beleza. Lele, pronta para a festa, né? Cadê a Grécia? Olha só, me diz uma coisa, você acha que esse público-alvo assistencial que você tem que estar trabalhando durante o tempo todo, ele está vinculado à tua maturidade consciencial? Quer dizer, você vai, por exemplo, se você consegue trabalhar o teu nível de assistência num determinado ponto, você consegue limpar determinadas amarras de público-alvo atrasado? Eu não sei se eu passado, eu quero entendo. dizer, desculpe que o telefone tocou na hora errada. Não tem problema. Você entendeu? Porque assim, por exemplo, que nem a nossa amiga que foi para a Espanha. Então, ela teve uma série de dificuldades. Isso quer dizer, ela ainda tem que ir lá e limpar uma série de coisas que ficaram pendentes. Mas a maturidade... Então, assim, ela não, naquele momento ela não conseguiu, mas no momento em que ela tem uma maturidade maior consciencial, ela é capaz de voltar e de fazer esse trabalho ou é desnecessário? Como que fica isso? Não, sim, o trabalho tem que ser feito, sem dúvida, isso sim. O que acontece é que a gente vai dividindo a conta, né? Quer dizer, a gente não consegue pagar tudo de uma vez só. Então, a nossa ProEx, ela tem essa base ego e grupo kármica, principalmente, também policármica, né, na Max ProEx, mas principalmente ego e grupo kármica, para a gente poder rever as pessoas com as quais a gente tem pendências. Então, esse é o nosso público-alvo, vamos dizer assim, da vez, né, o de vez, aquele que está no fluxo aqui da nossa ProEx. Só que existe um passivo muito grande, né? Nós temos aí muitas coisas para serem resolvidas no passado. E aí eu concordo com você, quer dizer, quanto mais maturidade aqui, mais eu consigo pegar gente mais antiga, vamos chamar assim, porque... Eu dou conta, eu passo da conta, né? Isso. Porque você tem que lidar com aquele povo que está mais próximo, assim, que é aquele povo que é mais... como se fosse mais urgente de você resolver, porque eles são muito carentes, mais próximos. É como pensa na família. Então, a primeira responsabilidade nossa é com a família. A gente tem que sair bem, lidar bem, assistir as pessoas e tal. Só que não podemos ficar só na família. Então, a gente vai para um círculo maior, a gente constitui uma família nossa. Aí, né, as pessoas casam, às vezes têm filhos ou formam uma dupla, e aí dali vai aumentando. Então, vai saindo dessa condição. Quanto mais a gente tiver fôlego de sair, e aí atender grupos mais díspares, distantes, melhor no sentido de que a gente vai estar atendendo esse halo um pouco mais distante da nossa condição. Só que, como você falou, depende de estrutura, de maturidade, né, de disponibilidade. De reciclagem. Outra coisa, de interprisão, às vezes a nossa família não deixa, tem alguma coisa que pega, a gente tem um filho que depende muito da gente, ou um parente, ou um trabalho que não deixa, enfim, ou a questão financeira. Então, essa maturidade que você falou, ela depende de outros fatores também.
Quer dizer, eu posso ser muito maduro, mas eu tenho uma pendência aqui com uma pessoa da minha família que não me deixa alçar voos maiores em termos assistenciais, né? Então, e aí, se a pessoa consegue se liberar, e aí a TENEPS tem um trabalho, eu acho que muito importante nisso, e ela vai conseguindo ir além, os amparadores vão trazendo pessoas de diferentes épocas, né, diferentes contextos e grupos, né, quer dizer, a pessoa já está ali em dia com um complexo, né, quer dizer, já lidou com muita gente que ela precisava lidar da família, de pessoas assim que eram de cláusula pétrea dela. Aí a TENEPS dela vai se expandir, às vezes ela vai se candidatar para uma OFIEX, ela vai ter muitos extrapolacionismos ou projeções assistenciais fora do corpo, entende? Então eu penso assim, quer dizer, essa maturidade ela é necessária, mas a gente tem que ver o contexto do nível de interprisão mesmo que a gente tem, né, que vai permitir ou não. Então o que a gente vai fazer na próxima intermissão é aí sim passar o rodo, né? Eu acho, quer dizer, ver todos os casos que ficaram para trás, todos, modo de dizer, mas assim, que puder, né, de casos que ficaram para trás, para a gente poder retomar o contato, atualizar ali as fofocas, ver quais são as pendências, o que a gente deve, como é que a gente paga, se vamos ter que ter vida junto ou não. Só que até lá, o trabalho continua, né? Esses públicos-alvos, eles são muita gente. Então, a gente vai saindo não tem descanso, né? De um ponto mais próximo de nós para uma condição mais distante, mas é enxugar gelo, né? Tem gente para ser atendida aí, principalmente nós que fomos líderes, né? A gente lidou com muita gente, então tem muita gente para atender. Você acha, então, que quando a gente atinge determinado nível, a gente tem condição de julgar o que é possível numa próxima vida como público-alvo assistencial, onde a gente não clefa, onde a gente consiga dar conta? Sim, se eu entendi bem, quer dizer, a gente vai estar mais maduro mais e forte, né? Para poder, vai ter limpado um monte de coisa de ego já, né? Porque tem que ter as reciclagens para poder estar atingindo essa maturidade. E o problema é poder reencontrar pessoas que a gente, às vezes, não pode reencontrar ainda hoje por causa disso que você comentou. Quer dizer, o ego não está tão estruturado, não tem tanta autossuficiência. Então, tem assediadores que, às vezes, a gente não dá conta, né, de encontrar ainda. Então, esse trabalho todo dessa vida, eu, pelo menos, penso muito nisso, o quanto que eu ainda limito esses reencontros, né, do passado. Tem gente que eu não posso ver porque, sei lá, será que vai me desestruturar? Será que eu não tenho condição? O que eu preciso reciclar para poder acelerar, né, essa quitação de dívidas, aí, ou ajudar essa pessoa de algum modo, né? Então, eu concordo com você, quer dizer, não é que a gente vai escolher, mas a gente vai estar disponível para o trabalho e quem tem visão de conjunto maior, né, no caso aí os evoluciólogos, vão falar, olha, tem esse povo aqui, tem essa condição aqui que precisa ser revista, e aí a gente vai lembrar, né, a gente vai ver o tamanho da confusão e vamos encarar, né, o trabalho aí, seja lá na intermissão, seja numa próxima vida. Eu acho que essa nossa vida atual, querendo ou não, é uma vida preparatória, né, para isso. Por mais que a gente esteja trabalhando muito, no fundo, é uma vida de preparação para essa... A próxima. A próxima, as próximas, né? Eu também acho que é assim. Obrigada, Pedro. Imagina. Isso, você quer mesmo ficar no final, não quer falar agora? Que estava na tua vez. Oi? Você fala? Isso. Consigo ouvir. É eu que você está falando? Sim, estou falando de você, Thaís. Então, na verdade, como o professor Pedro falou no início, que da última aula nossa foi sobre serenologia, né? E o Eduardo é um estudioso da serenologia e o professor Pedro da serexologia. Então, eu queria ver, sim, uma contribuição, né, porque o professor Eduardo falou uma coisa na aula de serenologia, que ficou marcado para mim, que eu não tinha pensado nisso, que nós temos uma ligação direta, tivemos um contato mais com algum serenão. E aí eu estava pensando em relação até na ProEx, que eu estou na linha da ProEx, professor. Até acho que deve ser mais em relação à parte policármica, né?
de ter esse rapport com esse serenão, eu identificar qual serenão que eu tenho esse rapport, pode me indicar a minha linha de futuro de assistência policármica. Porque é importante a gente saber o futuro para a gente poder ir costurando, né? E fazendo uma linha ego, grupo e policármica. E o quanto isso pode ser importante, essa identificação com qual serenão eu tenho mais identificada, até como você falou, para a próxima vida. E aí identificar qual a linha de assistência que eu vou ser mais ter mais rapport produtiva, com o grupo, né? Isso, exatamente. Eu concordo com isso. Eu acho que todo mundo tem que ter essa pesquisa, né? E aí, em geral, é mais de um. A gente vai vendo, tentando ver com qual a gente tem mais afinidade, mais profunda, né? Então, eu acho que isso ajuda bastante. Uma palavra-chave aí nisso é equipex, eu acho. Quer dizer, a equipe extrafísica que você pode vir a fazer parte, se é que já não faz, né, parte, ali vinculada ou mais adstrita, talvez, ao trabalho de algum serenão. Então, você vai casar, o Eduardo me ajuda aí depois, mas você vai casar essa pesquisa, né, dessa afinidade com essas consciências, com o trabalho que você já faz, já tem, o seu Megatrafora, a sua ProEx, que você acha que é, e, no meio disso, participar de uma equipex na próxima intermissão. Então, com o seu know-how, com a sua experiência, né, com sua competência, o que você pode contribuir dentro disso que você falou, quer dizer, quem que eu vou ajudar mais, né? Fazendo o quê? Renascendo aonde? Ou assistindo extrafisicamente em que contexto? Que tipo de grupo-alvo? Entende? Então, por exemplo, tem evoluciólogos que o professor Valdo já comentava, que são, entre aspas, né, especializados em ajudar médiums, por exemplo, ajudar parapsíquicos. Por causa da própria história dele, né, e dos vínculos, ele acabou tendo essa condição. Então, a gente pode, né, desenvolver isso de alguma maneira com base nessas pesquisas. Então, pensar por que são essa equipex, aí precisa de ter mais parapsiquismo, né, mas por que são essas consex que sempre me ajudam, ou que sempre aparecem no curso de campo, ou no acoplamentário, por exemplo, com esse perfil, e esse perfil está vinculado, eventualmente, a algum serenão lá atrás. Então, com isso, a gente vai, né, puxando essa linha, e lá no final vai ter uma vida em comum, uma vida, às vezes, até familiar, às vezes uma vida mais próxima, uma vida, né, de coleguismo, de uma vida mais próxima em algum sentido, e como o professor Valdo sempre costumava lembrar, às vezes uma vida de, vamos dizer assim, ignorância da nossa parte, né? Ou a gente menosprezou ali a presença dessas consciências na nossa família, na nossa vida, no nosso trabalho, fomos até contra, às vezes, essas pessoas. Mas isso nos deixa vinculados de alguma maneira. Agora a gente já passou para o lado bom da força, vamos chamar assim, e a gente está querendo realmente integrar essas equipex. Então, eu dou muita força e dou muito valor para esse tipo de análise, né? Na consecutivos é uma das variáveis que a gente utiliza, esse vínculo realmente com os serenões, aí, com os tipos de serenões específicos. Né? Pedro, Thaís, posso só claro, a eles, né? Sim, por então, favor. O Pedro falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a vida crítica é quando a gente começou a ter aquele movimento mais evolutivo, e de alguma forma, Pedro, não sei se você concorda, foi quando a gente chamou a atenção dos serenões evolucionados. Você entrou no radar, né, pelo que você fez de positivo lá, a semente que você deixou. Então, desde lá para cá, é claro que tem acompanhamento nosso, dentro do grupo evolutivo, de evoluciólogo e até de serenão. Uma coisa que o professor Valdo comentava, né, Thaís, que a gente falou na semana passada, é que a gente deveria pensar naquela consciex, naquele amparador que trouxe a gente da baratrosfera até o curso intermissivo. E muitas vezes é um serenão. Ele falou lá do... Foi exatamente isso que você falou, né? Esse é o exemplo. Agora, uma coisa que eu acho é o seguinte: antes do serenão, a gente tem que pensar no evoluciólogo. Antes do evoluciólogo, a gente tem que pensar nisso que o Pedro falou, que são os nossos companheiros, que é a nossa equipe. Tanto a equipe de agora, que a gente está trabalhando, quanto a equipex, que a gente já trabalhou e vai trabalhar,
e está também trabalhando como amparadores, né? Então, até chegar nesse ponto de identificar o serenão, eu acho que o nosso exercício agora é tentar identificar as nossas equipes de trabalho. E se a gente soubesse integrar bem e trabalhar bem nesse contexto, é natural que a gente depois vai fazer parte melhor desse grupo aí dos evoluciólogos e serenões. É muito natural, né? Na verdade, a gente entra nos grupos de trabalho e vai trabalhando e tendo contato cada vez mais com essas consciências mais avançadas, na medida em que a gente trabalha no Max Mecanismo, né? Então, o nosso contato com eles é através do trabalho de mini-peça. Se a gente faz bem esse serviço, a gente naturalmente vai ter contato melhor com o serenão e evoluciólogo. Exatamente, eu concordo muito com isso. A minha, vamos dizer assim, demanda de pesquisa hoje é fazer o cruzamento das consciências, né, que eu tenho contato, assim, eu já tive contato, e ver como é que isso conversa entre si, né? Então, principalmente, em termos de equipe, o amparador da TENEPS e a consciência mais evoluída que eu já tive contato fora do corpo, quer dizer, como é que eu entendo isso, que informação que eu tenho nesse sentido, é a mesma equipe, não é, qual é a Comunex base, quer dizer, a gente tem que tentar, né, caminhar com a nossa pesquisa, com a nossa autopesquisa nesse sentido, para a gente ficar mais lúcido, né, do trabalho que a gente está fazendo. Então, ter noção, em termos de sinalética, mesmo de projeções, né, de experiências, enfim, de clarividências, etc., dessas consciências que são mais habituês, que são mais, assim, disponíveis, entre aspas, ou fazem parte dessa equipe mais próxima, nos ajuda nesse processo aí de tentar ver quem está lá atrás, coordenando, né, esse trabalho como um todo. Né? Pedro, estava pensando aqui, também seguindo essa lógica dos cursos intermissivos, né? Estava pensando na afinidade holobiográfica que a gente tem com os nossos colegas de curso intermissivo. E até que ponto pode existir uma convergência temporal das vidas críticas dos colegas dos cursos intermissivos? Não sei se todo mundo entendeu, quer dizer, eu vou ver se eu entendi. É isso, né? É assim, uma simultaneidade, uma contemporaneidade, né, de vidas, de retrovidas críticas dessa geração, chamar assim, desse povo, das nossas amizades intermissivas, né? Eu não sei, eu acho que pode, mas a tendência, na verdade, aí, vocês me ajudem, né? É isso ser muito, às vezes, dividido, assim. O que eu quero dizer? Você identifica essa afinidade e aí tem que ver bastante, né? Estudar bastante, não ser superficial, que eu quero dizer. E aí você propõe isso, você propõe como hipótese, quer dizer, será que eu tive uma retrovida crítica, essa pessoa estava na retrovida crítica, ou vice-versa, a gente estava junto, etc. E aí você vai tendo esses magotes, assim, esses mini grupos dentro do grupão que eventualmente estavam na retrovida crítica. Só que a tendência maior, aí não sei se vocês concordam, em termos de predominância da nossa família nuclear estar na nossa retrovida crítica, e os intermissivistas que estavam conosco, às vezes, mais na condição de coadjuvante ou um pouco mais distante, né? Essa eu acho que é uma regra mais comum, mas obviamente que não exclui você ter uma vida próxima de uma pessoa, né? Até ter uma amizade muito grande e ter tido a retrovida ali junto, né? Mas é complicado, porque são muitas variáveis, né? Quer dizer, será que a retrovida crítica foi dos dois? Porque, às vezes, um teve uma retrovida crítica antes, mas estava naquela sua retrovida crítica, entende? Então, é muita variável que a gente vai tendo que lidar. Mas o bacana da sua pergunta, que eu vejo, é aquilo que a gente comentou antes, que eu gosto muito de estudar isso, que é essas afinidades, né? Por holopensenes e profundidades. E aí, com base nisso, se você tem uma hipótese de retrovida crítica, você vai inserindo essas pessoas, quer dizer, será que essa pessoa estava, quem é ela, o que ela estuda, de onde ela veio, etc.
e às vezes esses pontos vão se encontrar realmente. Aí você pode ter como hipótese. Outra coisa que a sua pergunta me faz pensar, que aí é até talvez mais prioritário, é isso que você falou de amizade intermissiva, né? Quer dizer, a gente estava no curso intermissivo, todo mundo junto, aí, né? Em determinado momento, vamos supor, a pessoa aí da mesma faixa etária, vamos pegar como exemplo, mas a gente sabe que lá foram subdivididos em grupos de acordo com tendências, características, erros em comum, etc., etc., para terem experiências que precisavam ter. Aí o bacana é você encontrar quem estava com você nesses subgrupos que foram feitos. E o mais louco disso tudo, se eu puder falar um pouquinho, é que eu sei de um caso que essa pessoa é muito interessante, porque, como é que eu posso dizer sem falar, né? Você sabe que é a pessoa, por experiência pessoal, por experiência da pessoa e por informações do professor Valdo. Mas a gente nunca teve uma vida totalmente junto, assim, íntimo, de frequentar a casa, sabe? Assim, mas a vida sempre coloca a gente junto. A gente sempre tá, mas não tá. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? Quando a gente tem uma amizade bem profunda, às vezes, não é sempre, às vezes é como se fosse, assim, a pessoa já está bem, aquela relação já está ótima, então, sabe, eles são líderes ali, eles vão fazer trabalhos, não precisa de ter sempre aquela condição. Então, esse é um exemplo que foge à regra do que a gente esperaria, por isso que eu estou trazendo ele. Então, muitas vezes nós vamos ter pessoas na CCCI que a gente tem uma afinidade que a gente nem sonha, porque já está tão bem resolvido e tal, né, e se dá bem, mas cada um está num local que a gente não teve chance de aprofundar. E esse caso que eu estou falando, eu sei por causa de parapsiquismo, e por causa que o professor Valdo meteu o dedo e falou e tal. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto que é o mais comum é analisar, aí sim, as amizades. Aí você pega as suas amizades e vai ver quem é quem, junta com aquelas afinidades de holopensenes, e aí você tenta fazer esse raciocínio. Então, aí você vai ver a faixa etária, você vai ver a geração, você vai ver, será que essa pessoa estava na mesma Comunex que eu estava, né, no mesmo curso intermissivo, participou de alguma experiência extrafísica semelhante? Vou contar um outro caso sem falar, né? Eu tenho uma pessoa que eu tive algumas retrocognições com ela, mas também nunca fui próximo. Eu era muito mais próximo do parceiro ou parceira dela. E a vida acabou juntando todo mundo numa condição só. A gente hoje convive muito mais próximo. Então, veja, é natural a gente olhar para as pessoas que estão hoje convivendo mais conosco, que são esses amigos, e ali por trás ter muitas vidas em comum e aí também períodos intermissivos, porque esse último período intermissivo, né, que é de experiências intermissivas que eu queria falar, porque a PROEX está sendo comum. Aí é um elemento que define isso. Então, assim, se a PROEX ela é comum ou muito próxima, ou tem muito a ver, entende? Ou as características têm muita relação, há uma chance muito grande, né? Não sei se você concorda, de ter feito trabalho extrafísico em conjunto, de ter tido experiências, né? De já vir de trás as mesmas necessidades egokármicas, porque são fruto dos mesmos grupos. Então, vamos supor, veio da religião, é tudo meio, sei lá, tapado, reprimido, alterado, não sei o quê. Então, vamos ter experiências em comum para abrir isso, para melhorar. E hoje esse povo está junto aí fazendo trabalhos, né, próximos, assim, similares. Ou seja, tem que analisar essas variáveis que são mais óbvias, eu penso assim, que é essas da amizade, pessoas próximas, etc., mas não perder do radar aquela pessoa que você não sabe por quê, mas você gosta dela, gosta de estar com ela, gosta da forma como ela dá aula, vamos supor, mas a vida não te permitiu ainda. E às vezes não te permitiu porque está tudo certo, cada um está fazendo um trabalho, né, e não precisaria estar tão junto assim, porque tem demandas mais prioritárias que surgiram, né?
sei se eu confundi mais, mas enfim, né? Não, fez todo sentido. Um fator que eu Ajudar. fiquei analisando nisso tudo não foi nem assim a afinidade do gostar apenas, mas do como o trabalho em conjunto conflui bem, abre portas. Exato. Parece que o negócio vai bem, assim. É uma linha de abertura a dois, né? Exato. É Isso bem foi isso. Milena, eu acho que queria comentar. Quer comentar, Milena? Você tinha levantado a mão? Era só um comentário em relação à tua pergunta, que eu achei muito boa, né? Faz a gente refletir, que aí eu fiquei pensando na Equipex, quais os critérios, né, para você formar um grupo de trabalho extrafísico? E será que tem relação com a retrovida crítica? Porque eu penso que a Equipex, ela tem relação com a Proexis. Proexis tem relação com a retrovida crítica. Então, não sei, é mais uma variável para a gente pensar, né? Quer dizer, qual o holopensene, né, que é utilizado como critério de formação dessas equipes extrafísicas, né, interassistenciais. Mais uma variável aí. Uma coisa que reforça essa variável aí é o fato de, na retrovida crítica, a gente, obviamente, não estava sozinho e não errou sozinho. Quer dizer, a gente às vezes pensa, minha retrovida crítica, eu errei, quer dizer, eu acertei lá 10%, mas, sei lá, me desviei. Só que tinham pessoas envolvidas nisso. Então, né, vamos supor, quem eu estava, que eu discuti, será que eu tomo essa decisão? A pessoa toma, sim, vai por aí. Aí já juntamos todo mundo, já entendeu? Então, assim, aí realmente você pega esse povo que já tem afinidade do passado, tem a mesma pendência, né? Obviamente varia de cada caso e tal. Eu estou brincando aqui, mas tem uma razão de ser, quer dizer, estava todo mundo junto ali, precisava tomar uma decisão, vamos supor, ou um enrolou o outro, sei lá, mas o fato é que tem essas características em comum e isso pode ser utilizado para formar a Equipex, sem dúvida nenhuma, eu vejo, porque tem afinidade, tem as mesmas pendências, tem a Proex que precisa, né, ressarcir, às vezes, a mesma condição, o holopensene, mesmo público-alvo, então é bem São lógico. amizades Isso. raríssimas. Exatamente, aí que a gente vai encontrar as amizades raríssimas, é nesse meio que a gente vai encontrar, sem dúvida. É por aí. Então, uma amizade raríssima e Equipex, né, tem tudo a ver, e aí a interrogação da retrovida crítica, que é bem provável, né? É bem provável, é uma vida que já estava sendo ali produtiva para os dois, né? E principalmente para tem que ver quem é o mais, né? Quem é em geral tem um que é mais assim, provedor no sentido mental somático, né? Aquele que está um pouquinho mais distante, assim, um pouco mais evoluído, um pouco mais lúcido, um pouco mais nessa relação, né? Não é totalmente horizontal, né? Amizade raríssima, né? Aquela pessoa que normalmente a gente vai nos ajudar muito, né? Em termos principalmente intelectuais, mentais somáticos, assistenciais, né? Mas é no nível mais de troca também, né? A gente troca muito, porque você confia, não sabe nem... Dá tudo certo. E quando você está mal, você puxa, fala, estou precisando de ajuda, e vice-versa, e a coisa caminha assim, né? Exatamente. É bem isso. Coisa interessante de pensar, né, Pedro? Eu lembro do professor Valdo falar que as amizades raríssimas começam no interassédio, né? Total. Entre os dois. Então, começa, claro, nosso contato começa no nível mais instintivo, emocional, e depois vai se depurando até a amizade raríssima. É um processo natural. Exatamente. Até botei isso no livro, porque para estudar amizade hoje, isso nasceu lá nos enroscos do passado, que aí fez com que a gente se juntasse, unisse, atasse, tivesse que ter vida junto para resolver, acabou ganhando intimidade, virou amizade, e aí está nessa condição de amizade raríssima, né? Então, os nossos assediadores de hoje vão passar pelo mesmo processo, quer dizer, a ideia, né, que a gente consiga trazê-los para uma condição de amizade nesse aspecto. Vamos, às vezes, ter vida junto, vai ser filho, vai ser, sei lá, pai e tal, daqui vai ser difícil, mas vai. Até, assim, a média da nossa convivialidade está mais positiva do que negativa, né, no sentido de saldo, né? Ok, pessoal, nós chegamos no nosso horário. Pedro, te agradeço demais.
Foi muito instrutivo, várias coisas para a gente pensar. Eu aprendi bastante aqui hoje, tenho certeza que todos também, né? E eu acho muito interessante essa relação da seriexologia com os megacons, né? Porque eu vejo quando você olha a sua holobiografia e a biografia do grupo de cima, isso naturalmente te leva a pensar grande, né? E esse pensar grande, essa visão de conjunto, instiga você a recuperar os megacons, que você mesmo já analisou isso no curso intensivo. Pensa bem, se a gente estuda isso agora, né? De alguma forma a gente já elaborou isso, nem que seja nos primórdios, com uma visão mais ampla lá de Consciex, né? Então, eu vejo que isso aí é bastante interessante para a gente, e eu penso, né, até já falei com o Pedro, que assim, a seriexologia é a parte prática da evoluciologia. Então, você analisar a seriexologia sua e do grupo, no fundo, você está estudando a evoluciologia do evoluciólogo. É o olhar seriológico é o olhar do evoluciólogo, e isso tem a ver com megacons para a gente, né? Então, Pedro, te agradeço demais. Aí, se você quiser despedir das últimas palavras para a gente. Olha, eu que agradeço, imagina a oportunidade, né? Já queria ter acompanhado mais esse grupo, agora eu já faço parte do WhatsApp, por favor, não me excluam. E agradecer muito, então, acho que o debate foi muito rico, são verpons difíceis, né? A gente está aí tateando, tentando entender isso tudo com base em alguns casos, algumas falas, né? E algumas pensatas do professor Valdo, mas eu concordo contigo, acho que faz muito, né, a gente pensar, né? Eu lembrei, na sua fala, eu lembrei do conceito de mega-paravinco, né, que eu acho que une bem essas duas ideias, né, os megacons e a seriexialidade, vamos chamar assim, né? Quer dizer, qual foi a ideia que a gente ficou pensando lá na intermissão, que tem tudo a ver com o nosso passado seriexológico, as nossas pendências, com a nossa proex, que a gente vai fazer com o nosso mater pensene, e é a ideia, o conceito que mais vai trazer assim, informação em termos de megacons, né, de lucidez para a nossa manifestação. Então, eu concordo, acho que tem tudo a ver, e são temas fascinantes, né? São temas muito, muito bacanas, eu, pelo menos, adoro. Beleza? Mas obrigado, gente, pela presença, paciência de vocês, e estou sempre à disposição. Hein? Ok, pessoal, então, obrigado a todos, uma ótima semana e até sábado que vem. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado.